Querido irmão e irmã em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Cristo esteja presente em sua vida, também presente na sua casa, no seio da sua família. Quero trazer uma palavra nesta quarta-feira, já é noite, e queremos gravar esta palavra bíblica, que ela possa servir de reflexão para a sua vida, para a sua mente, ao seu coração. O texto que nós escolhemos está na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, seu filho na fé. Os versículos 1 ao 5 dizem assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, os versículos 1 ao 5, sob o tema a fidelidade e o zelo na pregação. O culto público, o culto que as igrejas reformadas adotam para cultuar a Deus, é um culto onde a primazia do culto é da pregação da palavra de Deus. Deve ser antecedido esse momento mais importante do culto a Deus, que é a pregação da palavra, deve ser antecedido com uma abertura, com uma palavra de oração, uma leitura introdutória que pode ser feita nos Salmos ou em outro livro da Bíblia. Deve haver um momento de louvores que não pode ser muito longo. A Igreja Cristã Nova Vida, ela não costuma adotar o uso no culto do líder de louvor ou do ministro ou ministra de louvor, por considerar que há um tempo gasto de forma excessiva na apresentação dos cânticos. Então, fica a cargo do dirigente do culto, que será também aquele que vai ministrar a palavra, o Evangelho. Então, o culto cristão reformado, adotado na maioria das igrejas cristãs de Nova Vida, tem a oração, porque precisamos nos apresentar diante de Deus e fazemos isso em oração. Temos um momento de cânticos de adoração a Deus. Os cânticos não podem ter a letra voltada
para os nossos dramas, para os nossos sofrimentos. Também não podem ser louvores triunfalistas, aqueles que trazem na letra o cristão triunfando sobre outras coisas. O triunfo é de Cristo, que triunfou sobre a morte e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está assentado à direita de Deus Pai, lá nos céus. Oração faz parte do culto reformado, louvores a Deus, que as letras apresentam o engrandecimento de Deus. Deus é o motivo do louvor no culto reformado. Ofertas, dízimos e ofertas, como um momento importante da igreja de contribuir para a obra que é a igreja, a sua expansão, e contribuir segundo propôs no seu coração. E aí vem um tempo generoso, um tempo especial, um tempo maior, dedicado à pregação da palavra de Deus. Importante destacar isso, porque hoje se vê muitos cultos onde há muito entretenimento e pouco tempo para a palavra de Deus. Muitas coisas chamam atenção no culto e pouco a palavra de Deus consegue alcançar. O culto reformado visa restabelecer a primazia da pregação do Evangelho, que aponta Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador. Esse texto de Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, busca realçar o valor da palavra. E veja que ele começa dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, perante o Pai e o Filho, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, quando ele vier em glória, e pelo seu reino, que será estabelecido quando da sua vinda. Prega a palavra. É o conselho apostólico a Timóteo, e chega esse conselho até nós, nos nossos dias. Prega a palavra. A pregação da palavra de Deus não é uma palestra. A pregação da palavra de Deus não é um vídeo gravado para ser mostrado com a igreja reunida. Podemos pregar a igreja, a palavra, com transmissão pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo X, em outros momentos, não é? O culto pode ser gravado, a mensagem, e a posteriori a divulgação deste vídeo, para que aqueles que não puderam ir ao culto possam acessar e ver. Em ocasiões muito excepcionais, a palavra deve ser transmitida pelo vídeo. Nós precisamos nos esforçar em ir ao templo. Nós precisamos desenvolver a saudável cultura de sairmos da nossa casa para ir à casa do Senhor, para ir ao templo. Isso precisa acontecer mais de uma vez na semana. Devemos buscar na igreja o ensino, devemos buscar na igreja, casa de Deus, a oração, devemos buscar na igreja, casa de Deus, a palavra de Deus. Seja no ensino, a palavra é ensinada, seja na oração,
uma porção da reunião também deve ser destinada à pregação da palavra. E no culto público, a primazia é da palavra de Deus. Ele prossegue dizendo: insta, né? Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina. São os conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, conselho esse que chega até nós pela Bíblia Sagrada. Ele prossegue dizendo assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e se entregarão às fábulas, às historinhas da carochinha, né? Às mensagens de autoestima, às mensagens positivistas, às mensagens triunfalistas, às mensagens que apresentam uma possibilidade de o enriquecimento, como se Deus se permitisse barganhar. A pregação verdadeira, a doutrina sã, nos ensina que devemos nos voltar para Deus e nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo como único e suficiente Salvador e dedicar a nossa vida a fazer a vontade daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí o Evangelho diz assim: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas, os sonhos, os objetivos, as realizações, as demais coisas vos serão acrescentadas quando a primazia na minha e na sua vida for de Deus. Quando nós desejarmos ouvir a voz de Deus, não segundo os nossos próprios interesses e cobiças, mas quando quisermos ouvir a voz de Deus para ouvir o que Ele quer falar para nós. Qual a repreensão? Qual a exortação? Qual é a orientação que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Deve ser o nosso desejo. Quando aprendermos a ser cristãos assim, não iremos à casa do Senhor apenas para alcançar uma bênção. Iremos para nos encontrar com o Senhor da bênção. Ele é a nossa maior razão de vir à casa de Deus. Porque se na nossa perspectiva a bênção que viemos buscar não chega, vem a falta de estímulo, o desânimo, o abandono da casa de Deus. Experimente, querido irmão, querida irmã, vir à casa de Deus para adorá-lo somente, para agradecer somente pelo dia que Ele te concedeu, pela saúde que Ele te concede, pelos livramentos que Ele te concedeu. Experimente não pedir nada, apenas agradecer, apenas o adorar, apenas o louvar, e você verá o que começará a acontecer na sua vida, porque o Deus que é buscado em sinceridade, em verdade, Ele derrama bênçãos sobre a vida do servo que assim procede
para com Ele. Pense nisso, reflita nisso e seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.